Todos acharam? Diga glória a Deus. Que diz assim o texto sagrado da Bíblia. Que Deus abençoe minha esposa grandiosamente, o ministério dela. Levíticos capítulo 6, versículo 8. A lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e os seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar todas as noites até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Verso de número 10. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outra veste, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo arderá sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. Verso de número 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Podei tomar os vossos assentos, dando glórias a Deus. O livro do Levíticos é o livro que é considerado as primeiras leis dadas por Deus. Os 5 primeiros livros da Bíblia é considerado como o Antigo Testamento. Dele no hebraico vem Bereshit, Shemot, Vayakirá, Bamidbar e Devarim. E o livro do Levíticos, ele é considerado como as primeiras leis. E que leis são essas? São as leis que Deus deu a Moisés. E o livro do Deuteronômio são os livros considerados como o livro das segundas leis. E que segundas leis são essas? De acordo com a evolução do tempo, bispa Ana, Deus foi ordenando e criando as suas leis. E Moisés, para que o melhor zelo da obra de Deus, Moisés também foi aplicando as suas leis. Então o livro de Deuteronômio é conhecido como as segundas leis, e ali vão ser aplicadas aproximadamente 613 leis. Mas como o livro do Levítico é as primeiras leis, e aqui vai ser aplicada, entre elas apenas 10 leis, ou os 10 mandamentos, e dali vão surgir algumas outras leis. E subordinado ao Espírito Santo de Deus, mediante a leitura dessa palavra, Deus brada ao meu coração ao tema dessa mensagem, que é a barba de Arão e o Messias que não morre. Se você acredita nesta vigília, se você acredita nesta madrugada que você veio aqui, você ainda precisa de uma resposta de Deus, mais do que Deus já falou conosco. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai repetir comigo: a barba de Arão e o Messias que não morre. Vamos lá? 1, 2, 3. A barba de Arão e o Messias que não morre. Meu Deus, que lindo. De novo para nós envergonhar o inferno. Vamos lá? Pode ficar. A barba de Arão e o Messias que não morre. E a ordem de Deus é: Moisés, faça um tabernáculo para que o povo possa me adorar. Nesse tabernáculo, bem verdade em dizer que lá vai ter composto com 24 sacerdotes, dividido em 2 turnos, 12 e 12. Cada um desses sacerdotes, eles vão ter uma função de um seu trabalho. Alguns sacerdotes, eles tinham a função de colocar lenha sobre o altar, outro tinha de manter o altar aceso. E além dos 24 sacerdotes divididos em 2 turnos, havia também os levitas que auxiliavam o sacerdote que saía fora do templo. Já quero abrir um entre parênteses aqui, que levita não é quem canta na igreja. Levita nunca foi cantor. A palavra levita no hebraico quer dizer kohashi,
no aramaico quer dizer Kohani, que traduzido quer dizer cuidando da casa do noivo. Tem levita aqui nesta noite? Tem alguém que cuida da casa do Senhor? Eu já vi 3 mãos, 4 mãos levantadas. Porque enquanto você cuida da casa do noivo, aleluia, você faz o quê? Enquanto quem está cuidando da casa do noivo, ele está atraindo o esposo para si. E aí o sacerdote, ele tinha as suas funções. E o primeiro sacerdote, fisicamente como homem considerado, ele foi quem? Arão, constituído por Moisés. Só que antes de Arão, no livro do Gênesis, vai surgir um sumo sacerdote. Não é um sacerdote, é um sumo sacerdote. E quem foi esse sumo sacerdote? Foi Melquisedeque. Mas isso aqui parece ser um pouco complicado, mas até o final nós vamos entender isso aqui. Por quê? Porque não existe sumo sacerdote sem ter um sacerdote. É como fosse um pastor sem ovelha. Mas no livro do Gênesis vai dizer que apareceu um sumo sacerdote por nome de Melquisedeque. É aquele que foi até Abraão e disse para ele: Abraão, você tem alguma coisa para Deus? Abraão foi o primeiro homem a dizimar na presença de Deus. Só que ninguém sabia quem era o pai dele, ninguém sabia quem era a mãe de Melquisedeque, ninguém sabia quem eram seus irmãos, da onde ele veio. Mas de repente ele sumiu como um vulto. Mas então Arão é o primeiro sacerdote constituído, ou seja, um sumo sacerdote, e ele estava na liderança dos 23 sacerdotes. E por isso que eles vão escrever um salmo em homenagem, cânticos a Arão, dizendo assim, é o salmo de número 133: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como o óleo precioso que cai e desce sobre a barba de Arão. Não sei se você já percebeu, mas se você pegar o óleo e colocar sobre a tua cabeça com cabelos ou sobre a barba, aleluia, automaticamente os pelos eles vão untar, não é assim? Não é juntar, é untar, porque eles vão ficar colados no outro. Isso aqui representa uma união. Era isso que Arão estava fazendo. E nessa união dos meios do sacerdote, não tinha aquele que tentava ser melhor do que o outro, não tinha aquele que tentava pregar mais do que o outro, não tinha aquele que tentava cantar mais do que o outro. Por quê? Porque ele não estava fazendo para o homem da terra, ele estava fazendo para Deus. Aqui não tem quem prega melhor, quem prega mais, quem canta mais, quem toca mais. Aqui tem alguém que entrou aqui nesta madrugada para buscar a Deus, e dizendo: Deus, o Senhor já falou comigo através dos louvores, o Senhor já falou comigo através da saudação, mas eu ainda quero mais um pouquinho. Eu quero mais um pouquinho, eu quero mais um pouquinho. E essa união do sacerdote, eu encontrei aqui as lições que eles faziam, eu encontrei aqui o trabalho que eles faziam, eu encontrei aqui cada um com seus deveres, mas eu não encontrei eles dentro do ministério, alguém falando mal do outro, alguém apontando o outro, alguém caluniando o outro, alguém dizendo: eu vou lá na vigília ver quem vai pregar, eu vou lá na vigília ver quem vai cantar, eu vou ver sair falando da roupa da irmã, da roupa do irmão. Eu não achei aqui nesse texto alguém que competindo com o outro, alguém dizendo: ah, se fosse comigo ia ser diferente, aí eu não vou na vigília porque a minha foto não saiu no cartaz, eu estou pouco lixando para foto no cartaz, porque eu quero é o céu, eu quero é coisa maior, eu quero é coisa grande. Aqui nesse texto não tem um sacerdote falando mal de alguém. Você vai convidar ele, vai convidar ela, a vigília não vai para frente, o culto não vai para frente, a irmã não vai conseguir, o irmão não vai. Mas eu vim aqui nesta noite para dizer que através dessa união do amor que é no teu coração, isso aqui é para receber de mão levantada. Levante a mão, porque você não saiu da tua casa para perder tempo aqui, para ficar dormindo aqui, porque enquanto você está de mão levantada, Deus está dizendo contigo: é você que eu escolhi, minha filha, é você que eu escolhi. E se você é escolhido meu, ninguém para o teu chamado. Temarute Rébia Prudicamanácia.
Edeminência, Ramushi, Hanaio, Decotessuia. Eu vejo com os olhos da fé. Eu posso profetizar, eu posso profetizar. Parece que eu posso ver a mão de Deus por cima desta igreja. Enquanto a mão de Deus está por cima dessa igreja, o dedo de Deus está apontado para você mesmo que levantou a mão para você. E Deus está dizendo: é você que eu escolho, é você que eu escolhi. E de uma vez que Deus te escolheu, ninguém para o teu chamado, ninguém para o teu ministério. Labaio de Contessuia, de Calaância Dócia, Alamuricantionaio. E a ordem de Deus é: o fogo acenderá no altar, permanecerá aceso e não pode se apagar. Então automaticamente os levitas tinham a responsabilidade de sair do lado de fora, pegar graveto, pegar lenha, trazer. O sacerdote tinha a responsabilidade de manter o fogo aceso. Pastor Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta. Porventura este fogo sobre o altar, ele poderia ter apagado? Poderia sim. Por quê? Porque senão Deus não tinha falado: o fogo acenderá sobre o altar e acenderá continuamente. O fogo não pode se apagar. Pastor Diego, e o que poderia acontecer se o fogo sobre o altar apagasse? É mais ou menos assim: alguém que chegasse para confessar os pecados, alguém que chegasse para buscar uma palavra, alguém que chegasse para precisar de uma resposta, o fogo estava apagado, ou seja, o altar estava morto. Então não tinha presença de Deus. Aí o inimigo vinha até você, que veio aqui nessa vigília buscar uma resposta, dizendo assim: Deus não falou contigo, Deus não te deu a tua resposta, Deus não está na tua vida. Aí sai de cabeça baixa, porque tudo está dando errado. Não é mais ou menos assim? Aí o inimigo diz assim: porque a presença de Deus foi embora. Só que aí, lá no céu, eles vão escutar de alguém que está triste. Deus vai olhar para o Espírito Santo e vai dizer assim: Espírito Santo, por que você está triste? Ó Deus, é porque eu olhei lá na igreja, eu olhei lá no altar e o fogo apagou. Então automaticamente, se o fogo está apagado, eles não querem a presença do Espírito Santo. Aí Deus olha para a terra e diz: verdadeiramente o fogo está apagado, eles não querem a presença. Aí o diabo olha e diz assim: o glória foi embora, o aleluia foi embora. Há quanto tempo você já não manifesta mais a promessa do Espírito Santo? Aquela linguagem linda que Deus te deu, você lembra? Aquele cântico em linguagem hebraica, aramaico, japonês, aleluia, tamarim, que você falava. Há quanto tempo que você já não acorda pela madrugada para buscar a minha face em oração? Há quanto tempo você já anda na rua, já não fala mais comigo? Aí o inimigo diz, aleluia, e olha e fala assim: acabou, a presença de Deus foi embora. Mas se tem fogo aí, se a presença de Deus está aí, se eu não estou sozinho nessa palavra, pelo amor de Deus, levante a tua mão e adore a Ele. Aleluia, tem fogo aí, tem fogo ali, ainda tem fogo, ainda tem fogo. O diabo diz: está morto, não canta mais, não prega mais, não dá mais glória, não dá mais aleluia. Mas eu estou vendo que esse fogo ainda está aceso. Está aceso, está aceso, está aceso. Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo. Sai da frente, Satanás, porque hoje a igreja está com fogo e vai passar por cima como um trator. Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem promessa de Deus. Aí o inimigo, achando que a presença foi embora, o fogo apagou. Já disse, ele olhou para o altar, está sem fogo, eu já sei aonde eu vou encontrar ela. Eu vou lá no baile funk. Só que chegou lá, não estava. Já sei aonde eu vou encontrar. Está lá no forró.
Foi lá, também não te encontrou. Já sei, está lá no bar da esquina. Foi lá, também não te encontrou. Já sei, está na cama dormindo. Só que chegou lá, não estava lá. Aonde será que ela está? Aonde? Opa, alguém levantou a mão ali. Aonde será que ele está? Sabe aonde ele foi? Ele olhou e disse: é que eu não enxerguei direito, mas eu estou vendo fogo no altar. E você está aqui adorando o nome do Senhor. Adore Ele. Adore, 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 adore a Ele. Aleluia, aleluias, aleluias. Norque anda levastenia, ni orde que onde varo lamaro congelo de consuelo. Algumas pessoas dizem assim, Bispo Tiago, que enquanto você adora, Deus está dando livramento. Já viu alguém dizer isso na pregação? Já viu? Enquanto você adora, Deus está te dando livramento. E se eu disser para você que não? Porque a adoração, ela não é troca, não é berganha. A adoração, ela é incondicional. Eu já vi pessoas adorando a Deus, sair do lado de fora, o carro ser roubado. Eu já vi pessoas adorando a Deus, sair do lado de fora, ser assaltado. Eu já vi pessoas adorando a Deus, chegar em casa, a casa pegar fogo. Eu já vi pessoas adorando a Deus, sair do culto e ser atropelado pelo carro. Porque a adoração, ela é incondicional. Eu vou adorar Ele. Se Ele fizer um milagre na minha vida, eu continuo. Opa, alguém levantou a mão ali e creu. Eu vou continuar adorando a Ele. Se Ele não fizer um milagre, nós vamos continuar adorando a Ele. Por quê, pastor? Porque nós não adoramos a Ele por aquilo que Ele faz, mas nós adoramos a Ele por aquilo que Ele é na nossa vida. Se Ele fizer o milagre, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas eu descobri um fator, que enquanto você faz, está tendo livramento. O que é? É a intercessão. Por quê? Porque Deus diz assim: eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Aleluia. Naquele momento, Abraão diz assim: é Deus, destrói mesmo, acaba com tudo. Só que Abraão lembrou que o sobrinho dele estava lá. Quem era? Ló. Quando ele lembrou que o sobrinho dele estava lá, ele disse: peraí, Deus, peraí, e se lá tiver 50 que te serve e te adora? Deus diz assim: boa pergunta, Abraão. Se lá tiver 50, então eu protejo a cidade. Ou seja, Abraão estava intercedendo pelo povo. No capítulo 33 do livro de Êxodo, Deus falou assim: eu vou destruir todo aquele povo, porque enquanto você está aqui adorando no monte Moisés, o povo está adorando a bezerro de ouro. A Moisés disse assim: pai, não destrói não, porque aquele povo são meu povo. Se o Senhor destruir aquele povo, o que que o Egito vai falar? Aí Deus atendeu o pedido de Moisés. Isso aqui que eu vou dizer é profético. Daqui a uma semana vai ter a maior festa satânica no Brasil, o carnaval. Eu me lembro que no ano de 2019 eu pregava em uma vigília na segunda maior comunidade de São Paulo, no Paraisópolis. Era uma vigília de jovem, e Deus estava de falar assim: enquanto vocês estão aqui adorando, levante a mão e intercede por cada um de vocês. Deus está dando um livramento. Quando foi no outro dia, a maior notícia da rede nacional: 12 mortos pisoteados no baile funk na comunidade do Paraisópolis. A morte foi embora, o caixão foi fechado, o funeral acabou, e você está aqui adorando o nome do Senhor. Adora Ele, adora Ele, porque pela sua intercessão está tendo livramento na tua casa, na tua rua, no meio da tua parentela, lá no teu trabalho. Labaio de contessuia, de calaância dócia. Aleluias, aleluias, aleluias. E o fogo está aceso sobre o altar. Satanás já perdeu mais uma batalha. Nós não temos medo de pregar contra o inferno, não, porque o que nós enfrentamos nas ruas é coisa pesada. Aí as pessoas vinham, confessavam os erros ou o pecado, ou vinha pedir uma palavra, uma resposta.
E quando eles vinham, automaticamente eles traziam uma oferta para o sacerdote. E além da oferta, eles também traziam um animal para ser sacrificado e colocado sobre o altar. Por isso que aqui no texto que nós lemos, estava escrito: a gordura queimará sobre o altar. Tinha alguém que trazia boi, tinha alguém que trazia bezerro, tinha alguém que trazia carneiro, mas tinha pessoas com condições menor, que não tinha muitas condições, pastores. Eles traziam pombo, traziam pardal e colocavam sobre o altar. Pastor, poderia ter alguém que não tinha condições nenhuma? Poderia. E o que acontecia? O sacerdote ia lá dentro do depósito da oferta, pegava um animal, entregava para a pessoa e diz: oferece para Deus. Então não diga que você não tenha nada para oferecer para Deus nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus já me disse que se virar quente aqui de ponta cabeça, pastor Diego, não vai cair uma nota de R$2. Tem gente que entrou aqui já preocupado com a semana que vem, como é que vai ser, já preocupado com o aluguel, já preocupado com a prestação. Mas te diz Deus assim: não diga que você não tenha nada para me oferecer no altar, porque a tua maior oferta hoje talvez não é a parte material. A igreja até precisa, mas a maior oferta que você pode oferecer para Deus, ela está dentro de você. O que você trouxe para Deus hoje? O que você trouxe para Deus na madrugada? O que você trouxe para Deus hoje? Porque enquanto você adora, Deus está me revelando algo profundo aqui. Porque você sabia que Deus, Ele é alimentado através das nossas adorações sinceras. Por isso que lá no capítulo 4 do livro de João, aleluia, o próprio Jesus disse: porque o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. A única coisa que Deus não pode fazer é fazer com que alguém adore Ele, porque a adoração tem que partir de nós. Eu sei que você está cansado, eu sei que o sono está batendo, mas eu vou te dar 1 minuto para você ofertar Ele agora. Cadê a tua glória? Cadê o aleluia? Eu vou te dar 1 minuto. Eu conto 59, eu conto 58, eu conto 55. Deus mandou liberar 1 minuto para você adorar Ele, porque enquanto você está adorando, Deus está me revelando coisa profunda aqui. Cadê a linguagem? Cadê a linguagem? Cadê o tom que Deus te deu? Alguém já está falando em linguagem ali, pastor Rogério? Olha ali. Cadê a linguagem? Cadê o glória? Cadê o aleluia? Adore a Ele nesta noite. Adoração aqui, adoração ali. Labaio de Cotesuia, Norqueanda Levastenia. Aleluias, aleluias. A oferta foi oferecida a Deus, ela está sendo queimada. Eu imagino alguém ofertando a Deus, e quando você entrou por essas portas, e quando você veio da tua casa falando no meio do caminho, e você veio falando: Deus, fala com minha alma. Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, da maneira que eu estou, eu não posso permanecer. Do jeito que eu estou, não posso ficar, Deus. Eu estou me afundando. E você veio sobre o altar, você colocou a sua necessidade. E eu posso dizer para você que todos os teus pedidos, a sua necessidade já está sendo queimada. Aí agora, alguém está indo embora. Quem sabe talvez alguém parou assim, deu uns 50 metros, 100 metros, olhou para trás e viu a fumaça subindo sobre a chaminé, sentiu o cheiro da gordura queimada. Por que Deus deu 1 minuto para você adorar Ele? Porque o inimigo, ele pode impedir de você orar. Ele pode.
Um dos mais desânimos hoje que tem no meio do nosso mundo cristão é nós orar. É difícil um crente ter a força para orar. E quando ora, o inimigo ainda quer segurar a oração. Pastor Gabriel, o inimigo pode segurar a oração? Ele pode. Por quê? Porque ele segurou a oração de Daniel lá no capítulo 10. Ele pode tentar segurar e impedir que a tua oração chegue ao céu. Porque existe a oração, algumas que Deus não recebe. Pastor, existe oração que Deus não recebe? Existe. Por quê? Porque a oração ela tem que casalar com os propósitos e os pressentimentos de Deus. Se eu orar para Deus, sentenciar alguém, você acha que Deus vai fazer um mandado meu só porque eu quero que aquela pessoa perca? Só porque eu quero que aquela pessoa sofra? Eu vejo tantas pregações contrárias. Jesus vai te pegar na esquina. Jesus vai matar ele. Irmãos, olha aqui para nós. Não fala para ninguém não. Mas você acha que Deus vai dar um filho dele na cruz do Calvário, passar o que ele passou, para sair matando as pessoas só porque você quer? Hoje tem vida. Hoje tem vida e tem vida com abundância. Agora, para você que adorou, naquele 1 minuto, a fumaça está subindo. Está subindo como essência. O diabo ele pode segurar a oração. O diabo ele pode segurar o glória. Tampar a tua boca. Ele pode segurar o aleluia. Ele pode segurar a manifestação da promessa. Mas a tua adoração ele não segura. Por quê? Porque a nossa oração Deus ouve com os ouvidos. Aleluia. A nossa, aleluia, o nosso clamor Deus ouve com o coração. Mas a nossa adoração Deus espera com o nariz. Ela sobe como fumaça. Eu quero ver o diabo segurar a fumaça. Eu quero ver o diabo segurar o vento. Porque a tua adoração ela sobe como fumaça nas narinas de Deus. Demaruti Rebia, Prudicamanácia, Redeminência, Ramushi, Hanaio de Contessuia. Para você que adorou a Deus do fundo do teu coração, se tem uma coisa que levanta Deus do trono, não é a minha pregação, não, eu não achei isso na Bíblia ainda. Se achar, me mostre. Se tem alguma coisa que levanta Deus do trono, não é quando eu canto bonito que a minha voz é ungida, também não, eu não achei isso na Bíblia ainda. Se tem alguma coisa que levanta Deus do trono, não é quando os músicos tocam, também não. Então, pastor, o que levanta Deus do trono? É quando o paralítico anda? Também não. É quando o cego enxerga? Também não. O que levanta Deus do trono? Salmo capítulo de número 12, versículo de número 25. Eis que eu ouvi o clamor e a adoração de um povo deprimido, aleluia, na terra, e eu me levantarei do meu trono, porque a adoração do povo oprimido chegou até mim. Parece que eu posso ver Deus levantando do trono e dizendo assim: minha filha, meu filho, você pode não ter nada hoje, mas mesmo sem ter nada, o armário vazio, o aluguel vencendo, o combustível na reserva, você veio aqui provado e está me adorando. O céu que não deve nada para ninguém, quem está de mão levantada, o céu vai abrir e está dizendo: eu vou fazer uma transformação na tua vida, vou encher o teu celeiro, vou transformar. Prepare, por quê? Porque tudo aquilo que estava sendo notícia ruim, ainda essa semana terá uma notícia boa. Aleluias, 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 aleluias. Só que, porém, toda vez pela manhã tinha que tirar a cinza do altar. Por quê? Porque a cinza aqui, ela fala da sujeira no altar. Ele tinha que limpar o altar e colocar linhas novas. Se porventura, algum momento tirando a cinza, o fogo apagasse, como que acende o fogo? Não se acende o fogo com as lenhas grossas, não. Fogo se acende com graveto. Opa, alguém está entendendo ali? Aqueles gravetos pequenininho. Aí você coloca o graveto
Para se acender o fogo, ele precisa de 3 elementos: combustão, oxigênio e centelha. A centelha é quando você vai acender o fogo. O oxigênio é para manter o fogo aceso. E o combustão é o combustível que vai alimentar o fogo. Aí você coloca o graveto, começa a soprar. Começa a soprar. Aí já passa para um outro graveto. Vai passando para o outro. Aí já começa a aumentar o fogo. Aqui é aquele momento que talvez você entrou aqui que devido à tua prova, à tua luta, à tua dificuldade, talvez nem força para adorar você teve. Deus reconhece isso. Por isso que não é bom eu forçar e o pregador forçar a igreja da glória. Porque às vezes nós não sabemos como a pessoa entrou ali. Aí é onde entra a adoração de um coração reprimido diante dos céus, que faz com que Deus levanta do seu trono. Mas vamos fazer uma coisa. Se um graveto ele vai passando fogo para o outro, eu já vi que alguém já levantou a mão, eu já vi que alguém já ficou de pé, eu já vi que alguém já levantou as 2 mãos, eu já vi alguém chorando, eu já vi alguém manifestando a promessa. Então esse fogo, esse graveto que está em você, se você começar a adorar, ele vai passar para o irmão e para a irmã que está do teu lado, que ainda não conseguiu oferecer adoração a Deus. Por quê? Porque um glória puxa o outro glória, um aleluia puxa um outro aleluia. A manifestação da promessa, ela puxa a outra manifestação da promessa. Não é assim? E a partir do momento que você começar a adorar Ele, a unção que está dentro de você vai passar para essa irmã do lado, e nesta unção a tristeza vai embora, a amargura vai embora, a dor vai embora, o desânimo vai embora, a tristeza vai embora, porque eu profetizo na tua vida, você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Aleluias, aleluias. Parece uma prova espiritual. Entrou pessoas aqui que, se o diabo pudesse, ele já tinha te engolido vivo. Na profecia do servo de Deus, pastor Rogério, sabe por que você passa tanta luta, tanta prova, tanta perseguição? É porque o projeto e a obra que Deus tem para fazer na tua vida é muito linda. Opa, por causa desse glória caiu uma revelação aqui. Continue tocando. Você tem um cântico na tua boca que Deus te deu, sabia? E nesse cântico Deus te deu 7 notas: do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Do do mundo eu te tirei. Ré, restam poucos dias para me fazer uma obra na tua vida. Me serve na terra, que nos momentos difíceis eu tenho cuidado de ti. Fá, farei uma grande obra na tua vida, que muitos vão surpreender. Sol, só me servindo na terra, que eu vou fazer algo na tua vida, que você pediu a mim, que vai te surpreender. Lá na frente, você vai contemplar uma grande obra que eu vou fazer na tua vida. Se me servir e for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Essa é a nota que Deus te deu. Te alegra porque você não é um músico, você é um tangedor. A diferença do músico e do tangedor: o músico ele só toca por tocar, o músico ele só canta por cantar.
Mas o tangedor não, ele toca por amor. O tangedor, a palavra tangedor no original é adorador. Porque enquanto às vezes você colocou a mão no teclado, mas só Deus sabe como você estava por dentro, a dor, a amargura. Quantas das vezes eu vou profetizar, se a igreja me ajudar no glória, a revelação cai melhor. Se for mentira, você pode dizer: teve momento na tua vida que você estava no meio da música tocando, deu vontade de parar de tudo e ir embora, porque a dor tinha tomado conta. Momento em que você disse: Senhor, eu te sirvo tanto na terra, e às vezes eu não vejo o resultado, mas o resultado está aí. Enquanto você estava adorando, transcendendo na obra de Deus, Deus está cuidando dos mínimos detalhes de Deus. Assim, a surpresa que eu tenho para fazer na tua vida é muito grande. Não desista por causa do teu louvor. O inimigo quer colocar o desânimo na tua vida, mas eu te trouxe aqui hoje para dizer: eu sou contigo. Aleluias, aleluias, aleluias. Então Arão, ele foi o primeiro sacerdote, homem físico. Ele foi o sumo sacerdote. E por que Deus me deu o tema? A barba de Arão e o sacerdote que não morre. Porque sem união e sem amor ao próximo, nós não vamos alcançar bênção nenhuma. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas todos esses sacerdotes, eles morreram. Nenhum ficou para contar a história. Aí eu pergunto para a igreja: o que é mais forte? A vida ou a morte? A vida ou a morte? Pode responder: a vida ou a morte? O que é mais forte? Opa, alguém falou ali vida. O que é mais forte? A vida ou a morte? A morte é mais forte. A morte, quando ela vem, ela não olha idade, ela não olha status, ela não olha fama, ela não olha riqueza. A morte, quando ela vem, ela abraça. A morte, quando ela veio, e ela pegou um homem que se dizia ser o rei do futebol, abraçou e levou. A morte, quando ela cismou, ela disse: chegou teus dias. Um dos maiores campeões de Fórmula 1, Ayrton Senna, ela pegou e levou. A morte, ela não olha idade. Nós tivemos um governador que ele disse assim: eu dou todo o dinheiro para a minha cura. Mas a morte disse: o teu dinheiro não compra. Levou. O governador Mário Covas. O neto dele também morreu. Em 2020 e 2021, quando chegou a Covid, a morte respeitou alguém? Não. A morte, ela é mais forte do que a vida. Um dos fundadores das maiores religiões do continente Oceano Oriental, os Mormons, por nome de Joseph Smith, quando a morte chegou, disse assim: você pode até ter fundado, mas eu vou te levar você. Um dos fundadores dos Testemunhos de Jeová, Joseph, quando a morte chegou, ela disse: eu vou levar. Você é muito inteligente, gosta de proclamar, mas eu vou levar. Quando a morte chegou, para aqueles que gostam de ler a cartomântica, para aquele que acredita em superstição, a morte diz assim: você pode até ser bom, adivinhar muita coisa para quem não tem Deus, mas eu vou te levar. Quem foi? Allan Kardec. Pega isso aqui. Se tiver até caneta e papel, anota. Se não tiver, anota no coração. Porque tem algo dentro de você que é imortal. Pastor, o que é
dentro de mim imortal é o corpo? Não. Mas aí apareceu um sumo sacerdote. Ninguém sabe de onde ele veio. Ninguém sabe o nome da tua mãe, do teu pai, da sua parentela. Quem era? Melquisedeque. Este Melquisedeque, ele é a representação figurativa do próprio Cristo Jesus. Porque lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, lá vai falar sobre ele. E ele abriu o caminho para essa imortalidade que está dentro de nós. E ele é o Messias que não morre. Existe um memorial nos Estados Unidos, que nesse memorial é colocado as cinzas de todos os heróis que tiveram e que morreram. Mas se procurar pela cinza do meu e do teu Jesus, não vai encontrar. E por que o diabo ele quer matar você e quer matar eu? Porque existe uma coisa dentro de você que não vai morrer nunca. O que é? É a alma que está dentro de você. O que é a alma? A alma é o sentimento. A alma, se ela tiver de ir para o inferno, ela não vai morrer. Se ela tiver de ir para o céu, também ela não vai morrer. É por isso que Satanás luta contra a tua vida, o teu ministério, o teu chamado, o teu louvor. É porque ele quer te matar. Porque ele sabe que dentro de você tem uma promessa. E que promessa é essa? Tem um sacerdote dentro de você que não vai morrer nunca, que é a tua alma imortal. Melquisedeque veio abrir o caminho, e nesse abrir caminho, aleluia, a palavra de Deus diz, aleluia, lá em Hebreus capítulo 7, versículo 1, que ele nos deixou a genealogia eterna. E quer saber mais? Em Apocalipse capítulo de número 1, versículo 16, lá ele disse assim, que Deus, Jesus, ele fez reis e sacerdote de nós, diante de Deus Pai. Então dentro de mim, de você, tem uma alma sacerdotal que não vai morrer nunca. É por isso que o diabo tenta te matar. É por isso que o diabo tenta te destruir. Mas enquanto ele está tentando te destruir, Deus te trouxe aqui para dizer: enquanto eu estou na jogada, enquanto eu estou na vida, não há demônio que vai parar o teu chamado, o teu ministério. Lute para salvar a tua alma. Lute. Porque tem uma alma dentro de mim, é dentro de você, que ela não vai morrer nunca. Aleluias. A essência do Espírito Santo não pode apagar. O fogo do Espírito Santo dentro de nós, ele não pode apagar. Às vezes ele pode até abaixar o fogo um pouco, ele pode até apagar, mas ele tem que voltar a acender de novo. Por quê? Porque imagine quando alguém chegasse diante do altar de Deus para oferecer um sacrifício e pedir uma palavra de resposta. Então o fogo aqui no altar, senhores pastores, ele não pode apagar nunca. Por quê? Porque aqui entrou pessoas que precisam de uma resposta, e esse fogo tem que ser uma palavra viva. Ela não pode ser uma palavra artificial. O que é uma palavra artificial? É alguém que pega choro, mas nunca chorou. É alguém que pega uma tristeza, mas nunca passou pela tristeza. É alguém que pega por um desprezo, mas nunca passou por um desprezo. É alguém que pega o milagre, mas nunca vivenciou o milagre. O fogo aqui não pode apagar. A palavra pode até ser bonita, a oratória pode ser linda, o conhecimento pode ser grande, mas o que não pode faltar aqui nesse altar é a presença de Deus. Aleluias. Com permissão dos pastores, posso pedir a igreja para colocar-se de pé? Coloque de pé, igreja, coloque de pé. Aleluias. Aleluias. Entrou alguém aqui nesta noite e você preocupado com o dia de amanhã e a semana que vem. Alguns preocupados com a parte financeira. Mas eu vou profetizar com o que Deus está me revelando aqui. Posso profetizar, bispo?
entrou pessoas aqui que você disse: eu só tenho paz quando eu entro na igreja. Quando eu entro no culto, eu sinto uma paz grande dentro do meu coração, da minha alma. Quando eu voltar para casa, vai voltar a discórdia, a tristeza, a angústia, o desespero, a vontade de sumir. Mas Deus mandou dizer para você: pode voltar para casa em paz, porque a minha paz vai te acompanhar. Por causa desse glória e desse aleluia, a revelação está caindo. Poderia até ter deuses reinando lá, na tua rua, na vizinhança, nas casas do fundo, da frente, ou até mesmo dentro da tua casa, porque o teu lar está dividido. Uma parte serve a Deus, outra parte não serve. E entre eles, Marduk, Azera, Afrodite, Dagon, Zeu, Zebu. Mas o Deus que vai habitar agora, ele tem nome. O nome dele é Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. O nome dele forma 4 letras das transliteraturas do hebraico: YHWH, que quer dizer Yahvé. O nome dele é o Altíssimo, Onipotente, Onisciente, Onipresente. O nome dele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o que começou e o que vai terminar, o princípio e o fim. O nome dele é Sabaoth, Siquinu, Jeová Rafá, Jeová Jireh. Pode voltar para casa em paz, porque a minha paz vai te acompanhar. E quando você estiver na rua da tua casa, entre essa madrugada e ainda amanhã, e você vê um monte de gente com mochila, moamba velha na mão, não se assuste não, porque é Satanás batendo retirada da vizinhança, das casas do fundo, da frente da tua casa. A minha paz vai te acompanhar. Quando você chegar na tua casa e você colocar o pé por lá de dentro do portão, diga: é que a paz de Deus, ela entre comigo nesse lugar. Quando você entrar na rua, no trabalho, na faculdade, dentro do teu carro, aonde você entrar, diga essa palavra: é que a paz de Deus esteja comigo por onde eu passar. Eu profetizo na tua vida: se por um caminho ele entrou, a Bíblia diz que por 7 caminhos ele vai sair, porque você está guardado diante da palavra de Deus. O inimigo pode até estar ao teu derredor, mas ao teu redor estão os guardiões, os guardas de Israel. Parece que eu posso ver anjos sobre essa igreja com espada desembanhada, e luta travada espiritual. Deus protegendo a tua vida, a tua alma, a tua casa, o teu carro, o teu trabalho, até o ministério. Deus está te guardando diante dessa palavra. Aleluias, aleluias. Hanakayoto como shinayo, ajigamuyo kandanayo sayo, anayo kayoshiro toyohari, anayo koyeshinayo kodemianasi. Aleluias. As mãos de Deus. Não vai ser em vão a tua vinda aqui hoje, nesta vigília, nesta madrugada. Está tudo registrado no céu. Eu encerro agora. Deus te trouxe aqui para dizer para você que a tua alma é preciosa para Ele. A tua alma, ela é imortal. E é por isso que o diabo luta contra você e quer te matar, quer te destruir. Adore o nome do Senhor Jesus. Adore
age em mim e muda o meu viver. Sou teu templo. Daqui uma semana, sou teu a maior festa satânica sacrifício vivo aqui no Brasil. Quero oferecer. Muitos, se não tiver afirmado na palavra, vão deslizar. Mas porque você está aqui, mesmo provado, angustiada, as mãos de Deus estão sobre você e Deus te diz assim: eis que hoje eu te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. O inimigo está jogando os últimos cartuchos, e nesses últimos cartuchos ele está levando muitos com ele. Se quiser anotar, pode anotar. Se tiver papel e caneta, pode anotar. A oferta vai vir, o chamado vai vir. Só que se aceitar o convite do diabo, eu não quero nem dizer o que vai acontecer. A tragédia é grande. Não queira ser notícia na Rede Record, porque a Rede Esgoto só transmite coisa mentirosa. Mas Deus te trouxe aqui nessa madrugada para dizer que o teu milagre vai virar notícia. Vai virar notícia. Vai virar notícia. Vai virar notícia. Alguém que não quer ver a tua vitória na calada das escondidas vai ficar sabendo o que Deus fez na tua vida. O milagre, a transformação. Olha o renovo aí. Olha o renovo aí. Olha o renovo aí. Pode chorar à vontade, pode desabafar, porque a cada lágrima derramada, Deus te diz assim: este choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vai vir pela manhã. Quando você abrir a janela, a porta da tua casa, eu sou raiar sobre a tua face, a minha presença vai te tomar. Alguém vai olhar e vai dizer: o que foi? É dinheiro? Não. É carro? Não. É emprego bom? Não. É a presença de Deus. É a presença. 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 Olha o fogo aí. Olha o fogo aí. Olha o fogo aí. Olha o renovo. 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 Essas lágrimas que a jovem está derramando ali não é de tristeza, é da presença de Deus. Recebe a presença de Deus. Essa é a presença de Deus que você vai atravessar o ano de 2026. Essa é a presença de Deus que Deus te trouxe aqui. Olha o renovo. 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 Só quem acredita, levante as duas mãos comigo e aplaude o nome do Senhor Jesus. Vale a pena só me emocionar e buscar